Bom, então vamos estudar os fenômenos acústicos. No livro didático 9, isso aí está nas páginas 48 a 52. O primeiro fenômeno que aparece lá é o eco, né? O que vem a ser o eco? O eco é quando a nossa orelha percebe, quando ela consegue distinguir ondas sonoras emitidas e refletidas por um obstáculo. Então, quando nós conseguimos ouvir o primeiro som que nós fazemos e em seguida distinguimos o eco, né, a reflexão desse som, esse fenômeno a gente diz que é o eco. Vocês podem observar aqui na figura que tem essa distância de 17 metros, né? Então vamos entender o que essa distância tem a ver com o eco. Para que a nossa orelha realmente consiga distinguir dois sons quaisquer, o intervalo de tempo entre esses sons precisa ser pelo menos 0,1 segundo ou 1/10 de segundo. Um som que ocorra num intervalo de tempo menor, a gente não vai conseguir distinguir do som anterior. Então, para que a gente consiga fazer essa distinção, uma vez que a velocidade do som é de 340 metros por segundo no ar, 1/10 de segundo seria o tempo necessário para essa onda percorrer 34 metros. E 34 metros, considerando que a onda foi, refletiu e voltou, equivale a essa distância de 17 metros. Então, se você gritar a 17 metros de um rochedo, a onda sonora vai chegar no rochedo, refletir, voltar e você vai conseguir distinguir o som dessa onda refletida pela sua orelha. Agora, se você estiver numa distância inferior a 17 metros, o tempo que vai levar para essa onda refletida retornar à sua orelha vai ser menor que 0,1 segundo, e aí a sua orelha não vai conseguir distinguir esse som do som inicial que você tinha feito. Algumas aplicações do eco, nós podemos ver aí, né, o barco utilizando o sistema de sonar como ecobatímetro. Ecobatímetro significa quando a gente consegue identificar a profundidade local. No caso ali, o navio precisa saber qual é a profundidade da água em cada local. Então ele vai separando para cada posição o tempo que gastou para a onda retornar e com isso consegue descobrir a profundidade de cada ponto. E aí também nós já tínhamos visto na aula de características do som que alguns animais têm, né, esse equipamento internamente, então eles também emitem ondas sonoras e conseguem descobrir, com base no tempo que gasta para a onda refletir, a distância em que alguns objetos estão. Então, isso é bastante utilizado no caso aí de alguns animais também. Aí, e se por acaso, então, o som não levar 0,1 segundo, né? Se o som, a hora que refletir, acabar levando um tempo menor. Aí, nesse caso, vai acontecer o que se chama reverberação. E o que vem a ser isso? A gente tem a impressão de que o som ficou mais comprido. Então, a hora que eu ouço a reflexão da onda, eu não consigo distinguir como um som separado, e a impressão que eu tenho é que o som que eu emiti foi um som mais comprido. Isso é o que a gente chama então de reverberação. Para não deixar isso acontecer, a gente pode absorver as ondas sonoras nas paredes, no solo, e não deixar essas ondas refletirem. Então, isso é o que é feito em salas de concerto, por exemplo, porque a reverberação iria distorcer todo o som do concerto, né? Então, para impedir a reverberação de acontecer, a gente impede a reflexão da onda sonora, colocando como revestimento nas paredes e no solo tecidos, tapetes, de forma que esse som acabe sendo absorvido
e não reflita. E aí o concerto pode ser ouvido adequadamente. O outro fenômeno que a gente vai estudar agora é a ressonância. E o que vem a ser a ressonância? Então, quando uma vibração é aplicada a um sistema que já está oscilando, e essa vibração é aplicada com a mesma frequência com que o sistema está oscilando, a gente consegue amplificar essas oscilações. Então, se você estivesse balançando e já tivesse ali um período de oscilação, né, para frente e para trás, e alguém, toda vez que você já estivesse no ponto mais alto e fosse começar a descer, a pessoa fosse naquele momento e desse um empurrãozinho, a sua amplitude de vibração, de oscilação, iria aumentando. Você iria cada vez mais alto, e isso pode ser representado por um gráfico, como mostrado ali na parte superior direita, onde as amplitudes vão cada vez ficando maiores, até um limite, né? Até o limite do que é possível. E o que vem a ser uma oscilação natural de um sistema? No caso do balanço, seria o período, né, do menininho indo lá para frente e para trás nesse balanço. Mas isso também existe em tudo que existe, né? Então, assim, todos os átomos, moléculas estão sempre vibrando. Então, todos têm um período de oscilação natural deles. E se por acaso a gente externamente interfere, fazendo oscilações que entrem nessa mesma frequência natural, a gente acaba amplificando as oscilações e pode até acabar quebrando o objeto, né? É o que a gente vai ver nesse pequeno vídeo que tem aqui. Bom, então como a gente viu, né, no caso ali da taça, As oscilações de um diapasão são quase inaudíveis. tanto que a amplitude das oscilações naturais dela acaba sendo amplificada. E aí, Quando colocamos um diapasão em vibração em contato com um violão, tanto os corpos quanto o ar dentro deles começam a oscilar na mesma frequência de oscilação que o diapasão. Na escola, em vez de um violão, costumamos usar caixas acústicas fixadas ao diapasão. As oscilações do diapasão causam oscilações da caixa e do ar dentro dela. Quando colocamos um diapasão em vibração, através desse processo, uma onda é propagada, induzindo oscilações na caixa acústica do outro diapasão. Na escola, em vez de um violão, costumamos usar caixas acústicas fixadas ao diapasão. As oscilações do diapasão. Como resultado, o outro diapasão também começa a oscilar. Ele está em ressonância com o primeiro diapasão. A maioria dos instrumentos de corda possui uma caixa acústica. Ela amplifica a onda acústica que é formada no ar. O som final é muito maior quando a fonte sonora possui uma caixa acústica grande. Como resultado, o outro diapasão também começa a oscilar. Ele está em ressonância com o primeiro diapasão. A maioria dos instrumentos de corda possui uma caixa acústica. Ela amplifica a onda acústica que é formada no ar. O som final é muito maior quando a fonte sonora possui uma caixa acústica grande. Bom, então essa foi uma outra aplicação que a gente tem para o fenômeno da ressonância. Agora, a gente vai ver esse outro efeito, que é o efeito Doppler. E o que vem a ser isso, né? Todas as vezes que a gente tem uma fonte sonora e ela está se movimentando, ela vai acabar produzindo à frente dela ondas com um comprimento menor
e atrás dela ondas com um comprimento maior. A frequência do aparelho não muda, apenas a propagação, a forma como essas ondas se propagam, é que acaba sendo alterada pelo movimento da fonte, né? O movimento do carrinho ali, no caso, que estava com o som da sirene ligado. Então, a gente pode observar na animação que quando a fonte está se aproximando da pessoa, ela vai ficar com um comprimento, a onda sonora vai ficar com o comprimento menor, e à medida em que ela vai se afastando, a onda sonora fica com um comprimento maior. E quando isso acontece, né, quando tem assim essa diferença de comprimentos de onda, a gente automaticamente vai ter uma diferença de frequência. Então, lembrando, né, que a velocidade com que a onda se propaga, a gente pode calcular multiplicando o comprimento de onda pela frequência. Essa velocidade com que a onda sonora se propaga não muda, né? Se o meio não mudou, ela se mantém constante. Então, portanto, quando o comprimento da onda vai diminuindo, à medida em que ela está se propagando no mesmo sentido do veículo, a gente vai ter ali uma frequência mais alta. E na parte traseira, quando a gente observa ali, o comprimento fica maior, nesse caso, a gente vai obter uma frequência menor, uma frequência mais baixa. Então, quando a pessoa está, no caso o observador 2, está ouvindo o carro com o ruído se aproximando, ele vai ouvir esse ruído numa frequência mais alta e após o carro passar por ele e for embora, a gente vai conseguir perceber o ruído, só que numa frequência mais baixa, um ruído mais grave. Então, é mais agudo quando está se aproximando e mais grave quando está se afastando. Esse efeito Doppler também é observado com as ondas de luz. Então, uma luz, né, no caso da estrela que a gente tem a imagem aí, se essa estrela está num movimento de afastamento, ela vai emitir uma luz com uma cor mais avermelhada, porque o vermelho, no caso de frequências luminosas, ele representa uma frequência mais baixa. Então, quando a gente tem uma estrela se movimentando, se afastando, né, da gente, a gente observa um brilho mais avermelhado e quando ela já está fazendo um movimento de aproximação, um brilho mais azulado. Então, a gente vai ver aqui nesse pequeno vídeo isso acontecendo. Então, essa característica das ondas luminosas foi que permitiu a gente descobrir que o nosso universo está em expansão, porque a luz das estrelas, à medida em que a gente vai observando com frequência, a gente pode observar que ele vai ficando mais avermelhado, e isso indica que o nosso universo, né, os astros estão se afastando. Aqui uma outra imagem, né, só para reforçar o que eu falei anteriormente. Então, à medida em que a gente tem uma estrela se aproximando, o brilho ele vai ficando mais azulado, se afastando mais avermelhado. Por fim, tem aqui uma expressão que permite a gente calcular qual é a frequência aparente que a gente vai perceber a onda sonora ou luminosa, né, a onda que for, quando estiver com a fonte dessa onda se afastando ou se aproximando. Então, o que a gente tem aqui nessa nossa fórmula, né? O F' representa essa frequência aparente que o observador percebe, e o F é a frequência real, emitida pela fonte. A velocidade, que está só o Vzinho, essa é a velocidade de propagação da onda. Então, a velocidade real, né? A velocidade dela mesmo. A velocidade O é a velocidade do observador e a velocidade F é a velocidade da fonte. Então, como que a gente vai fazer para descobrir a frequência aparente? Então, a frequência aparente é igual à frequência certa, né? A frequência real,
E aí a gente vai multiplicar. Na parte de cima, a gente vai somar a velocidade de propagação da onda com a velocidade do observador e no denominador a gente vai colocar a soma da velocidade da onda com a velocidade da fonte. Mas não é que é sempre soma, né? Então a gente vai precisar ver quando que a gente vai usar mais e quando que vai usar menos nessa conta. Então, toda vez que a gente quiser saber o sinal, a gente tem que fazer assim. Coloca o observador e a fonte, no caso aí, pode ser, né, nesse caso, seria uma fonte sonora. Traça uma seta do observador até a fonte e esse sentido da seta a gente vai ter como sentido positivo. Então, tudo que estiver indo para esse lado aí vai ser positivo e tudo que estiver no sentido oposto vai ser negativo. Então, no caso que a gente tem o exemplo ali, o homem está indo de encontro ao veículo. Então, se a gente colocou o homem no mesmo sentido da seta, a velocidade do observador ali vai ser positiva. O veículo, se estivesse movimentando em direção ao homem, vai ter então uma velocidade oposta à seta e, portanto, velocidade negativa. A gente vai fazer vários exercícios de utilização dessa fórmula e aí nos exercícios a gente vai conseguir entender melhor, né, como que a gente faz para utilizar e vai ficar mais fácil, ok?